assunto: depressão, ansiedade, insônia, dislexia, déficit de atenção, toque, autismo, enxaquecas. Olha, se eu te falar agora, ouvinte do Morning Show, que existe um método para tratar todos esses transtornos ou doenças sem o uso de remédios, essa é a ideia de um tratamento chamado neurofeedback, que é uma metodologia que vem ganhando espaço e popularidade nos Estados Unidos e que tem um expoente aqui no Brasil, que é o Dr. Leonardo Mascaro, psicólogo, mestre em neurociência e comportamento pela USP, e que está aqui conosco no estúdio. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Prazer tê-lo aqui no Morning Show desta quarta-feira. Prazer. Doutor, é o seguinte, vamos começar pelo óbvio, a gente estava conversando até fora do ar. O neurofeedback é diagnóstico e tratamento. Mas o que é neurofeedback? Explicar para o nosso ouvinte. Neurofeedback é treinamento do cérebro, né? Você lê a atividade neurológica, eletroencefalográfica, e ela por si só já te dá o desenho de onda, né? Em cada área você tem uma atividade própria, e aí esse desenho de onda ele vai te indicar qual é o tipo de condição que você tem. Isso são assinaturas neurológicas. E qual que é o método? A história da touca? A parte diagnóstica é feita com a leitura eletroencefalográfica. A partir daí, você identifica onde é que estão as desregulações funcionais no cérebro. Então, você tem redes neurológicas próprias, que são mapeadas e identificadas, e essas redes, quando apresentam desregulações, elas levam às dificuldades que você pode apresentar. Então, dificuldades cognitivas, como dificuldade de atenção, ou dificuldades mesmo de cunho emocional, e aí você pode ter uma depressão, você pode ter um quadro de ansiedade, e quando você pega essas desregulações e você mapeia o cérebro e identifica onde é que elas estão, aí você tem condição de elaborar protocolos, são personalizados. Então você não trata uma condição, você trata aquela desregulação que a pessoa traz e que está produzindo aquela sintomatologia. Trata de que maneira, por exemplo? Então, aí é que eu estou chegando. Depois que você mapeou e identificou onde é que estão as desregulações, aí você vai sinalizar para o cérebro, por estímulo sonoro e visual, toda vez que ele produz alguma coisa que se aproxima de valores de normalidade, que são baseados em médias normativas levantadas pelo Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos. Então, você tem valores de normalidade para idades de 2 a 82 anos de idade, mês a mês. Então, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, a coisa é super precisa. Então, isso são valores de referência de pessoas que passaram por exames neurológicos, psiquiátricos e neuropsicológicos para serem consideradas normais. Quer dizer, para saber se alguém é depressivo, isso é possível com esse... Exatamente, porque o problema todo em saúde mental é você determinar qual é a condição que a pessoa traz. Tá. Depois que você determinou a condição, aí todo o resto é consequência disso. Se você erra no diagnóstico, esse é o problema. O diagnóstico é a base, é o cerne. Porque se você não faz, isso chama-se diagnóstico diferencial. Eu tenho que diferenciar, porque você pode chegar com uma queixa de dificuldade de atenção, mas dificuldade de atenção pode se dever a depressão, ansiedade, pessoa que é muito ansiosa não consegue se concentrar, déficit de atenção, que é uma condição genética, dislexia, anóxia no parto. Tá cheio de criança por aí que está diagnosticada com portador de déficit de atenção, que é uma condição genética, e na verdade nasceu roxinha, cordão enrolado no pescoço, anóxia no parto, e isso é um paciente neurológico, não é um paciente portador de déficit de atenção. Portanto, ela não tem excesso de teta no dorso lateral do frontal direito, que é o que determina ou caracteriza o déficit de atenção. Então aí, você medicar uma criança dessa é um erro, né? O que você tem que fazer é corrigir essas deficiências funcionais frontais e a criança volta a conseguir desempenhar adequadamente. Esse é o ponto. Mas aí, voltando para como você trata, então vamos lá, para ficar claro, você identificou onde estão as desregulações. Você elaborou protocolos que vão em cima... Isso, você identificou um depressivo, por exemplo, que é o que é... Um depressivo. Tá. Só que por que ele é depressivo? Aí eu vou e identifico aonde no cérebro dele estão as deficiências funcionais que estão construindo aquela sintomatologia. Tá. E sempre há. Olha, sempre há.
Tem gente normal, mas você vê que são mais de 30 anos De perto, levantando. assim, Porque assim, ninguém é sabe, normal. quem é que não tem uma insônia? Quem é que não tem uma. É difícil, mas existem pessoas que não têm. Essas pessoas são identificadas. Então, eu digo assim, essas pessoas que apresentam, por exemplo, sintomas de depressão, sempre há algum tipo de descompensação no cérebro que é possível fazer com esse scanner da identificação. Isso. Toda vez que você traz uma queixa, como dificuldade de atenção, ansiedade, tudo isso. Isso é refletido nesse exame. Sim, porque para cada uma dessas condições tem um desenho neurológico próprio e quando você olha mais fundo, você identifica qual é a composição de desregulações no cérebro que está produzindo aquilo. Essa composição é um mapeamento. Ela é o mapa da mina. É ela que vai te dizer aonde você tem que focar no treino, né, para tirar a pessoa daquela condição. E o que é isso? Esse mapeamento é feito a partir de tomografia funcional, onde você identifica as estruturas, áreas e redes neurológicas que estão desreguladas, e aí você lista isso dentro do que a gente chama de um protocolo de treino. Então, isso é um software ultra sofisticado. O equipamento lê a atividade neurológica 1024 vezes por segundo. Por quê? Porque a velocidade máxima de funcionamento, de transmissão neurológica do cérebro é de 450 Hz, que são ciclos por segundo. Então eu tenho que ter tempo de ler, comparar com esses valores normativos e sinalizar para o cérebro em tempo real, ou seja, milésimo, no máximo centésimo de segundo, quando ele produz aquilo que eu, com base nesses valores de normalidade do Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos, digo para ele que bacana, tá bom. Então aí eu sinalizo. Quando não. Quando você calibra o cérebro. Você calibra o cérebro, é isso aí. Você recondiciona a atividade neurológica com base nesses valores de normal. O bonito disso é que não tem uma teoria. Veja, não é que eu estudei uma escola ou outra que diz, olha, tem que ser assim ou assado. Não é isso. A gente amostrou pessoas consideradas saudáveis, consideradas normais. Então, a gente sabe que o cérebro dessas pessoas funciona desse jeito. Por quê? Não se discute. Interessa é que se você emular isto, você sai da condição. Então, esse é o padrão ouro de referência. E uma vez que você treine o cérebro rumo a isso, bacana, você tira fibromialgia, né? Fadiga crônica, insônia. Tem uma série de quadros, né, que você trata, que são as chamadas desordens. Olha, nós já voltamos a conversar com o Dr. Leonardo Mascaro. O Dr. Ellis vai fazer uma pergunta. Vamos falar dos medicamentos tradicionais e também do neurofeedback. Agora, 11 horas e 14 minutos, horário de Brasília. De volta com o Morning Show desta quarta-feira, dia 12 de julho, com o Dr. Leonardo Mascaro, que é psicólogo, mestre em neurociência e comportamento pela USP e que é autor dos únicos 2 livros que falam sobre neurofeedback em língua portuguesa, A Arquitetura do Eu, de 2008, e Para que Medicação, de 2011, ambos pela editora Campus Elsevier. Doutor, para que medicamento? Eu ia até já te perguntar sobre isso. Primeiro, como é que é o tratamento por neurofeedback, que a gente conversou aqui antes do intervalo, e qual que é a diferença para o tratamento tradicional de medicamento? Então vamos lá. A gente já entendeu que a gente parte de um diagnóstico com base em marcadores biológicos, diferente do diagnóstico tradicional com base em sintoma. E a gente entendeu que a gente parte desse mapeamento para fazer os protocolos que vão tratar especificamente as desregulações que aquele indivíduo traz. Então essa é a base. Aí a gente tem que entender como o cérebro funciona. Então, evolutivamente, o cérebro é construído para identificar padrão no mundo. E toda vez que a gente realiza uma aprendizagem que traz algum benefício do ponto de vista de sobrevivência, né, a gente marca essa aprendizagem por dopamina. Então você tem áreas no cérebro, área tegmental ventral, enfim, você tem áreas no cérebro que são responsáveis pela marcação de aprendizagem e detecção de padrão. Quando a pessoa está numa sessão de neurofeedback, ela está com a touca eletroencefalográfica, lendo a atividade eletroencefalográfica, ou seja, a atividade elétrica do cérebro dela, em tempo real. Aquilo que eu falei lá, 1024 vezes por segundo.
A touca lê a atividade, da touca não sai nada, vamos deixar bem claro. Não é uma estimulação como uma transcraniana, por exemplo. Não tem nada a ver, a touca é só leitura. O equipamento de eletroencefalografia faz a tradução desse sinal para uma forma digital no computador que está ligado a ele. É feita a comparação desse dado eletroencefalográfico com esses valores normativos para a idade e sexo dela, levantados pelo Instituto de Saúde Mental. Esse é um programa que está completando mais de 30 anos, que eles vêm fazendo esses levantamentos, e essas bases são validadas nos 5 continentes, então não é que é só para americano, isso vale para qualquer ser humano no mundo. Essa eles dizem a digital humana, né? E uma vez comparado com esses valores normativos, e eu estabeleci uma janela em que eu aceito a desregulação que está sendo produzida. Então vamos que eu identifiquei que numa determinada área do teu cérebro você produz lá, sei lá, 3 desvios padrões acima do que deveria ser, quando o normal não poderia ser mais de 2. Esse é o critério estatístico para patologia. 2 desvios padrões, para mais ou para menos. É uma curva normal, a curva ensino que a gente conhece em estatística, né? Que dá exatamente medida de dispersão estatística e de normalidade de uma população. Então, essa curva serve de base, né? Para a tua idade e sexo, você tem valores para cada área e estrutura do cérebro de normalidade. Aquelas áreas que eu estou monitorando, elas estão sendo comparadas segundo a segundo com esses valores, né? O que elas estão produzindo com esses valores. E aí eu sinalizo para o cérebro quando ele produz alguma coisa que se aproxima daquilo, dessa janela que eu estabeleci. Vamos de 2 desvios padrões. Está produzindo 3 e eu quero não mais que 2. Então o cérebro, eventualmente, ele produz isso que se aproxima dessa janela de 2 desvios padrões. Quando se aproxima, eu sinalizo para o cérebro e digo, bacana, é isto aí. E a coisa é de tal ordem sofisticada, eu falo em termos neurológicos no cérebro, né? Eu falo o cérebro enquanto computador biológico, que ele, em menos de 1 minuto, ele já identificou, primeiro, que a brincadeira é com ele entra nesse jogo, que ele quer começar a pontuar mais, porque ele começa a receber sinalização sonora e visual, isso equivale à pontuação na tela, e ele, então, identifica não só que é com ele, mas quais são os circuitos neurológicos que estão sendo monitorados, porque ele vai testando. Na hora que ele identifica que é com ele começa a testar. Então, peraí, onde é que está isso? Rapidinho ele pega. Em 1 minuto, 1 minuto e meio, você tem não o cérebro, mas os circuitos neurológicos que foram mapeados e que estão sendo monitorados em treinamento. Tonholi, Assim. você ia fazer uma pergunta. Como bom urbanoide, eu queria te perguntar que você contasse algum caso gerado, ou angústia, depressão, por coisas típicas das grandes cidades. Das grandes cidades? O problema nas grandes cidades é o seguinte, é que a gente, o ser humano é o único bicho na natureza, né, que, por exemplo, escurece, ele não vai dormir, ele acende a luz, né? Então, a gente tem um way of life, né, assim, que para o qual também a nossa fisiologia não foi preparada. Tudo isso é muito recente, entende, Tonholi? Se você pensar que o ser humano está andando por aí num processo evolutivo há milhões de anos e que a gente acende as luzes à noite aí, que seja 1000 anos, que nem 1000 anos, né? Eu acho que a coisa começou a ficar mesmo dessa coisa de vida noturna e tudo. Deve ter aí uns 150, 200 anos mesmo, né? E então tudo isso causa alterações na nossa fisiologia, porque a gente precisa do sono, a gente precisa da escuridão, a gente precisa do silêncio. Isso para te dar um exemplo, né? E por que a gente precisa disso? Porque, por exemplo, você tem a tua glândula pineal, ela só entra em atividade com ausência de luz. Então, se você não permite a atividade dela, porque as pessoas, tem gente que dorme com TV acesa. Essa luminosidade azul, mesmo que você esteja de olho fechado, está inibindo a atividade da tua pineal e acelerando o processo de envelhecimento, porque como causa um embotamento funcional da glândula,
isso faz com que ela vá acelerando um processo de calcificação, que começa nos 35 anos. Então eles fizeram estudos com cadáveres, você vê como é que é o nível de calcificação da pineal aos 25 anos e como é que é uma pessoa de 70 a 75 anos. E é por isso que, por exemplo, o idoso, ele tem um sono, porque a pineal é que produz melatonina. Melatonina é que faz com que o teu corpo possa entrar em sono profundo. Aí as pessoas começam a tomar melatonina. Vai no médico, o médico, toma melatonina. Mas, meu Deus do céu, se você toma melatonina, você inibe ainda mais o que já deficiente está, né? Não é por aí que você tem que fazer. Tem formas de você fazer. Mas aí o idoso, ele não dorme direito, né? A hipófise produz também a melanina, né, que te protege, então você tem maior índice de câncer de pele, né? E a pineal também produz a serotonina. E aí você começa, 15% da população mundial idosa sofre de depressão biológica. Então, isso para te dar um exemplo. Aí a gente pode entrar em outros. A alimentação nossa, a presença de metais pesados, poluição eletromagnética. O cérebro, ele é muito mais sensível a campo fraco do que a forte. Então, tudo isso a gente acha que não, mas um dos fenômenos da modernidade, enquanto espécie urbanoide humana, certo? Para usar a tua expressão, são os fibromiálgicos. Os fibromiálgicos, aliás, funcionam que nem rãs. As rãs, como elas respiram pela pele, elas são as primeiras a morrer quando tem alguma contaminação ambiental, alguma coisa. Então você sabe que está tendo contaminação ambiental, que começa a morrer rã. Por que o neurofeedback, então, não é tão divulgado? Eu queria até que você falasse do seu trabalho para divulgar o neurofeedback. Nós estamos no fim do programa e de um evento que o senhor vai participar. Eu vou estar esse fim de semana no High Stakes Experience, que é um grande evento ligado à comunidade que trata muito de biohacking. Não tem nada mais genuíno em biohacking do que neurofeedback. Por quê? Porque você hackeia, né? Você faz que nem um hacker faz num computador à distância, só que você faz isso com o cérebro. E aí eles vão ter lá uma série de stands e vai ser um encontro da comunidade que busca alta performance a partir da modulação dos nossos processos orgânicos. E eu vou estar lá falando no sábado. Um assunto: depressão, ansiedade, insônia, dislexia, déficit de atenção, toque, autismo, enxaquecas. Olha, se eu te falar agora, ouvinte do Morning Show, que existe um método para tratar todos esses transtornos ou doenças sem o uso de remédios. Essa é a ideia de um tratamento chamado neurofeedback, que é uma metodologia que vem ganhando espaço e popularidade nos Estados Unidos e que tem um expoente aqui no Brasil, que é o Dr. Leonardo Mascaro, psicólogo, mestre em neurociência e comportamento pela USP, e que está aqui conosco no estúdio. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Prazer tê-lo aqui no Morning Show desta quarta-feira. Prazer. Doutor, é o seguinte, vamos começar pelo óbvio, a gente estava conversando até fora do ar. O neurofeedback é diagnóstico e tratamento. Mas o que é neurofeedback? Explicar para o nosso ouvinte. Neurofeedback é treinamento do cérebro, né? Você lê a atividade neurológica, eletroencefalográfica, e ela por si só já te dá o desenho de onda, né? Em cada área você tem uma atividade própria, e aí esse desenho de onda ele vai te indicar qual é o tipo de condição que você tem. Isso são assinaturas neurológicas. E qual que é o método? A história da touca? A parte diagnóstica é feita com a leitura eletroencefalográfica. A partir daí, você identifica onde é que estão as desregulações funcionais no cérebro. Então, você tem redes neurológicas próprias que são mapeadas e identificadas. E essas redes, quando apresentam desregulações, elas levam às dificuldades que você pode apresentar. Então, dificuldades cognitivas, como dificuldade de atenção, ou dificuldades mesmo de cunho emocional. E aí você pode ter uma depressão, você pode ter um quadro de ansiedade
Quando você pega essas desregulações e você mapeia o cérebro e identifica onde é que elas estão, aí você tem condição de elaborar protocolos, são personalizados. Então você não trata uma condição, você trata aquela desregulação que a pessoa traz e que está produzindo aquela sintomatologia. Trata de que maneira, por exemplo? Então, aí é que eu estou chegando. Depois que você mapeou e identificou onde é que estão as desregulações, aí você vai sinalizar para o cérebro, por estímulo sonoro e visual, toda vez que ele produz alguma coisa que se aproxima de valores de normalidade, que são baseados em médias normativas levantadas pelo Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos. Então, você tem valores de normalidade para idades de 2 a 82 anos de idade, mês a mês. Então, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, a coisa é super precisa. Então, isso são valores de referência de pessoas que passaram por exames neurológicos, psiquiátricos e neuropsicológicos para serem consideradas normais. Quer dizer, para saber se alguém é depressivo, isso é possível com esse exatamente, porque o problema todo em saúde mental é você determinar qual é a condição que a pessoa traz. Tá. Depois que você determinou a condição, aí todo o resto é consequência disso. Se você erra no diagnóstico, esse é o problema. O diagnóstico é a base, é o cerne. Porque se você não faz, isso chama-se diagnóstico diferencial. Eu tenho que diferenciar, porque você pode chegar com uma queixa de dificuldade de atenção, mas dificuldade de atenção pode se dever a depressão, ansiedade, pessoa que é muito ansiosa não consegue se concentrar, déficit de atenção, que é uma condição genética, dislexia, anóxia no parto. Tá cheio de criança por aí que está diagnosticada como portador de déficit de atenção, que é uma condição genética, e na verdade nasceu roxinha, cordão enrolado no pescoço, anóxia no parto, e isso é um paciente neurológico, não é um paciente portador de déficit de atenção. Portanto, ela não tem excesso de teta no dorso lateral do frontal direito, que é o que determina ou caracteriza o déficit de atenção. Então aí, você medicar uma criança dessa é um erro, né? O que você tem que fazer é corrigir essas deficiências funcionais frontais e a criança volta a conseguir desempenhar adequadamente. Esse é o ponto. Mas aí, voltando para como você trata, então vamos lá, para ficar claro, você identificou onde estão as desregulações. Você elaborou protocolos que vão em cima... Isso, você identificou um depressivo, por exemplo, que é o que um depressivo. Tá. Só que por que ele é depressivo? Aí eu vou e identifico aonde no cérebro dele estão as deficiências funcionais que estão construindo aquela sintomatologia. Tá. E sempre há. Olha, sempre há. Tem gente normal, mas você vê que são mais de 30 anos de levantando... Porque assim, sabe, quem é que não tem uma insônia? Quem é que não tem uma... É difícil... Mas existem pessoas que não têm. Essas pessoas são identificadas... Eu digo assim, essas pessoas que apresentam, por exemplo, sintomas de depressão, sempre há algum tipo de descompensação no cérebro que é possível fazer com esse scanner da identificação. Isso. Toda vez que você traz uma queixa, como dificuldade de atenção, ansiedade, tudo isso. Isso é refletido nesse exame. Sim, porque para cada uma dessas condições tem um desenho neurológico próprio e... Quando você olha mais fundo, você identifica qual é a composição de desregulações no cérebro que está produzindo aquilo. Uhum. Essa composição é um mapeamento. Ela é o mapa da mina. É ela que vai te dizer aonde você tem que focar no treino, né, para tirar a pessoa daquela condição. E o que é isso? Esse mapeamento é feito a partir de tomografia funcional, onde você identifica as estruturas, áreas e redes neurológicas que estão desreguladas, e aí você lista isso dentro do que a gente chama de um protocolo de treino. Uhum. Então, isso é um software ultra sofisticado. O equipamento lê a atividade neurológica 1024 vezes por segundo. Por quê? Porque a velocidade máxima de funcionamento, de transmissão neurológica do cérebro é de 450 Hz, que são ciclos por segundo. Então eu tenho que ter tempo de ler, comparar com esses valores normativos e sinalizar para o cérebro em tempo real, ou seja, milésima, no máximo centésimo de segundo, quando ele produz aquilo que eu, com base nesses valores de normalidade do Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos, digo para ele que bacana, tá bom. Então aí eu sinalizo.
Quando não. Quando você calibra o cérebro. Você calibra o cérebro, é isso aí. Você recondiciona a atividade neurológica com base nesses valores de normal. O bonito disso é que não tem uma teoria. Veja, não é que eu estudei uma escola ou outra que diz, olha, tem que ser assim ou assado. Não é isso. A gente amostrou pessoas consideradas saudáveis, consideradas normais. Então, a gente sabe que o cérebro dessas pessoas funciona desse jeito. Por quê? Não se discute. Interessa é que se você emular isto, você sai da condição. Então, esse é o padrão ouro de referência. E uma vez que você treine o cérebro rumo a isso, bacana, você tira fibromialgia, né? Fadiga crônica, insônia. Tem uma série de quadros, né, que você trata, que são as chamadas desordens. Olha, nós já voltamos a conversar com o Dr. Leonardo Mascaro. O Tonholi vai fazer uma pergunta. Vamos falar dos medicamentos tradicionais e também do neurofeedback. Agora, 11 horas e 14 minutos, horário de Brasília. De volta com o Morning Show desta quarta-feira, dia 12 de julho, com o Dr. Leonardo Mascaro, que é psicólogo, mestre em neurociência e comportamento pela USP e que é autor dos únicos 2 livros que falam sobre neurofeedback em língua portuguesa, A Arquitetura do Eu, de 2008, e Para que Medicação, de 2011, ambos pela editora Campus Elsevier. Doutor, para que medicamento? Eu ia até já te perguntar sobre isso. Primeiro, como é que é o tratamento por neurofeedback, que a gente conversou aqui antes do intervalo, e qual que é a diferença para o tratamento tradicional de medicamento? Então vamos lá. A gente já entendeu que a gente parte de um diagnóstico com base em marcadores biológicos, diferente do diagnóstico tradicional com base em sintoma. E a gente entendeu que a gente parte desse mapeamento para fazer os protocolos que vão tratar especificamente as desregulações que aquele indivíduo traz. Então essa é a base. Aí a gente tem que entender como o cérebro funciona. Então, evolutivamente, o cérebro é construído para identificar padrão no mundo. E toda vez que a gente realiza uma aprendizagem que traz algum benefício do ponto de vista de sobrevivência, né, a gente marca essa aprendizagem por dopamina. Então você tem áreas no cérebro, área tegmental ventral, enfim, você tem áreas no cérebro que são responsáveis pela marcação de aprendizagem e detecção de padrão. Quando a pessoa está numa sessão de neurofeedback, ela está com a touca eletroencefalográfica, lendo a atividade eletroencefalográfica, ou seja, a atividade elétrica do cérebro dela, em tempo real. Aquilo que eu falei lá, 1024 vezes por segundo. A touca lê a atividade, da touca não sai nada, vamos deixar bem claro. Não é uma estimulação como uma transcraniana, por exemplo. Não tem nada a ver, a touca é só leitura. O equipamento de eletroencefalografia faz a tradução desse sinal para uma forma digital no computador que está ligado a ele. É feita a comparação desse dado eletroencefalográfico com esses valores normativos para a idade e sexo dela, levantados pelo Instituto de Saúde Mental. Esse é um programa que está completando mais de 30 anos, que eles vêm fazendo esses levantamentos, e essas bases são validadas nos 5 continentes, então não é que é só para americano, isso vale para qualquer ser humano no mundo. Essa eles dizem a digital humana, né? E uma vez comparado com esses valores normativos, e eu estabeleci uma janela em que eu aceito a desregulação que está sendo produzida. Então vamos que eu identifiquei que numa determinada área do teu cérebro você produz lá, sei lá, 3 desvios padrões acima do que deveria ser, quando o normal não poderia ser mais de 2. Esse é o critério estatístico para patologia. 2 desvios padrões, para mais ou para menos. É uma curva normal, a curva ensino que a gente conhece em estatística, né? Que dá exatamente medida de dispersão estatística e de normalidade de uma população. Então, essa curva serve de base, né? Para a tua idade e sexo, você tem valores para cada área e estrutura do cérebro de normalidade. Aquelas áreas que eu estou monitorando, elas estão sendo comparadas segundo a segundo com esses valores, né? O que elas estão produzindo com esses valores. E aí eu sinalizo para o cérebro
quando ele produz alguma coisa que se aproxima daquilo, dessa janela que eu estabeleci. Vamos de 2 desvios padrões. Você está produzindo 3 e eu quero não mais que 2. Então o cérebro, eventualmente, ele produz isso que se aproxima dessa janela de 2 desvios padrões. Quando se aproxima, eu sinalizo para o cérebro e digo, bacana, é isto aí. E a coisa é de tal ordem sofisticada, eu falo em termos neurológicos no cérebro, né? Eu falo o cérebro enquanto computador biológico, que ele, em menos de 1 minuto, ele já identificou, primeiro, que a brincadeira é com ele entra nesse jogo, que ele quer começar a pontuar mais, porque ele começa a receber sinalização sonora e visual, isso equivale à pontuação na tela, e ele, então, identifica não só que é com ele, mas quais são os circuitos neurológicos que estão sendo monitorados, porque ele vai testando. Na hora que ele identifica que é com ele começa a testar. Então, peraí, onde é que está isso? Rapidinho ele pega. Em 1 minuto, 1 minuto e meio, você tem não o cérebro, mas os circuitos neurológicos que foram mapeados e que estão sendo monitorados em treinamento. Tonholi, Assim. você ia fazer uma pergunta. Como bom urbanoide, eu queria te perguntar que você contasse algum caso gerado, ou angústia, depressão, por coisas típicas das grandes cidades. Das grandes cidades? O problema nas grandes cidades é o seguinte, é que a gente, o ser humano é o único bicho na natureza, né, que, por exemplo, escurece, ele não vai dormir, ele acende a luz, né? Então, a gente tem um way of life, né, assim, que pro qual também a nossa fisiologia não foi preparada. Tudo isso é muito recente, entende, Tonholi? Se você pensar que o ser humano está andando por aí num processo evolutivo há milhões de anos e que a gente acende as luzes à noite aí, que seja 1000 anos, que nem 1000 anos, né? Eu acho que a coisa começou a ficar mesmo dessa coisa de vida noturna e tudo. Deve ter aí uns 150, 200 anos mesmo, né? E então tudo isso causa alterações na nossa fisiologia, porque a gente precisa do sono, a gente precisa da escuridão, a gente precisa do silêncio. Isso para te dar um exemplo, né? E por que a gente precisa disso? Porque, por exemplo, você tem a tua glândula pineal, ela só entra em atividade com ausência de luz. Então, se você não permite a atividade dela, porque as pessoas, tem gente que dorme com TV acesa. Essa luminosidade azul, mesmo que você esteja de olho fechado, está inibindo a atividade da tua pineal e acelerando o processo de envelhecimento, porque como causa um embotamento funcional da glândula, isso faz com que ela vá acelerando um processo de calcificação, que começa nos 35 anos. Então eles fizeram estudos com cadáveres, você vê como é que é o nível de calcificação da pineal aos 25 anos e como é que é uma pessoa de 70 a 75 anos. E é por isso que, por exemplo, o idoso, ele tem um sono, porque a pineal é que produz melatonina. Melatonina é que faz com que o teu corpo possa entrar em sono profundo. Aí as pessoas começam a tomar melatonina. Vai no médico, o médico, toma melatonina. Mas, meu Deus do céu, se você toma melatonina, você inibe ainda mais o que já deficiente está, né? Não é por aí que você tem que fazer. Tem formas de você fazer. Mas aí o idoso, ele não dorme direito, né? A hipófise produz também a melanina, né, que te protege. Então, você tem maior índice de câncer de pele, né? E a pineal também produz a serotonina. E aí você começa, 15% da população mundial idosa sofre de depressão biológica. Então, isso para te dar um exemplo. Aí a gente pode entrar em outros. A alimentação nossa, a presença de metais pesados, poluição eletromagnética. O cérebro, ele é muito mais sensível a campo fraco do que a forte. Então, tudo isso a gente acha que não, mas um dos fenômenos da modernidade, enquanto espécie urbanoide humana, certo? Para usar a tua expressão, são os fibromiálgicos. Os fibromiálgicos, aliás, funcionam que nem rãs. As rãs, como elas respiram pela pele,
elas são as primeiras a morrer quando tem alguma contaminação ambiental, alguma coisa. Então você sabe que está tendo contaminação ambiental que começa doutor, a morrer. Por que o neurofeedback, então, não é tão divulgado? Eu queria até que você falasse do seu trabalho para divulgar o neurofeedback. Nós estamos no fim do programa e de um evento que o senhor vai participar. Eu vou estar esse fim de semana no High Stakes Experience, que é um grande evento ligado à comunidade que trata muito de biohacking. Não tem nada mais genuíno em biohacking do que neurofeedback. Por quê? Porque você hackeia, né? Você faz que nem um hacker faz num computador à distância, só que você faz isso com o cérebro. E aí eles vão ter lá uma série de stands e vai ser um encontro da comunidade que busca alta performance a partir da modulação dos nossos processos orgânicos. E eu vou estar lá falando no sábado.